imagem por microscopia óptica, eletrônica de varredura, ou mesmo a FM, o que a gente pode fazer, como a gente pode extrair informações quantitativas dessas imagens. E eu vou usar alguns exemplos de análise de cerâmica, né, análise de tamanho de grãos, que é bastante recorrente em engenharia dos materiais, mas isso serve para análise de tamanho de partículas também, então a gente vai fazer uma coisa, contar grãos, e vou falar um pouquinho de rugosidade, que é um tema também que é bastante discutido, às vezes gera bastante confusão. Bem, mas para falar de análise de imagem, a gente precisa falar do computador que a gente precisa isso. A gente precisa de um processador de mais ou menos 1000 GHz, quase 1 tera de RAM e uma placa gráfica de 10 GHz. Basicamente, a gente precisa de um cérebro. Nosso cérebro ele tem uma capacidade de processamento de imagem gigantesca. A gente consegue processar imagens num nível muito melhor de qualquer supercomputador do mundo. O problema é que a gente não processa imagem tão bem. A vantagem do nosso cérebro é que a gente transforma café em ciência. Mas o que acontece de errado no nosso cérebro? Como a gente faz processamento de imagem por comparação, a gente não vê valores absolutos. Nesse caso, por exemplo, o quadrado A e B, eles têm o mesmo valor de cinza, eles têm o mesmo tamanho e a mesma cor. E a gente não vê isso, a gente acaba vendo dois contrastes diferentes por interpolação. A mesma coisa acontece nessa espiral, nós vemos uma espiral verde e uma espiral azul. Na realidade, as duas são a mesma cor. Então, a gente não pode confiar nos nossos olhos para fazer processamento de imagem a um nível científico. Então, para que nós usamos nessa super máquina que nós temos? Para pensar o que nós vamos fazer com essa imagem. Isso é uma questão importante para responder ou para direcionar a nossa análise. Então, a nossa imagem ela vai servir para um paper, a nossa imagem ela vai servir para a nossa tese, nossa dissertação. É uma imagem que eu quero fazer uma análise de grão, uma análise de tamanho de partícula. É uma imagem que ela precisa ser didática para um congresso, para um capítulo, ou eu só quero mostrar para o meu supervisor que eu estou trabalhando? Essa imagem, ela veio para resolver um problema, ilustrar, quantificar, medir, ou eu só preciso sacrificar meus dados para alguma divindade obscura para ajudar eu a acabar meu doutorado? Então, pensar para que nós vamos utilizar essa imagem já ajuda bastante, se é só uma imagem ilustrativa, se é uma imagem que a gente quer extrair uma informação. Se a gente quer extrair informação, e nesse caso fazer o processamento de imagem, a gente está falando de imagens digitais, que são as imagens que a gente usa no dia a dia, no computador. Nosso cérebro, por exemplo, vê a imagem de mais ou menos maneira analógica, desculpa. A imagem analógica ela é formada na nossa retina e nosso córtex processa esses dados e a gente tem uma super resolução. Num computador, essas imagens são formadas por pixels, e pixels não são quadradinhos, são pontos com valores dentro de uma matriz. Então, uma imagem é uma matriz de dados. Não existem cores no computador, existem matrizes de números que, na tela, representam cores para a gente. Então, quando você coloca a sua imagem no Instagram, você não está só tendo uma vida bonita, mas também você tem uma matriz de dados, cada pixel representando uma cor. E quando a gente fala de fazer análise de imagem, a gente vai pegar um software e utilizar para fazer essa manipulação de dados. Vou passar para vocês rapidamente um pouco de como filtrar os dados antes de fazer a análise de imagem, e a gente vai falar um pouquinho da análise de semiautomática, e isso é muito importante, porque a análise semiautomática é a que eu confio melhor. Não existe uma solução mágica, não existe um software, não existe nenhum programa que vai pegar uma imagem e vai processar sozinho, sem uma interferência humana, a menos que seja um programa muito especializado. Então, não existe software no mercado que vai pegar vários tipos de imagem, vários tipos de materiais diferentes e vai processar isso e dar no final, magicamente, o número de tamanho de grão, a distribuição de partículas. Sempre precisa de uma intervenção humana.
e no caso de ImageJ, a gente tem bastante controle sobre os parâmetros, é um pouco mais trabalhoso, mas também é mais gratificante, porque você tem mais controle, você tem mais precisão nas suas medidas. Às vezes, não é possível fazer análise automática, a segmentação não funciona, a imagem não é muito boa, a amostra não é boa, então a gente precisa fazer a contagem manual, tediosa, trabalhosa, e eu vou mostrar para vocês como isso é feito depois. Então, o essencial para fazer uma análise de imagem, primeiro começa com uma boa amostra, que vai ajudar quem está fazendo a microscopia ou a técnica de aquisição da imagem, obter uma boa imagem, mas isso nem sempre é verdade. Uma boa amostra pode gerar uma má imagem se a pessoa não sabe operar o equipamento ou se o equipamento não é bom. Se você não fez a preparação adequada, se você não pega o sinal adequado, mas o essencial mesmo é ter contraste entre as características da amostra para você poder fazer a análise dentro do software. Então, eu vou começar a mostrar alguns exemplos para vocês do processamento da imagem. Aqui eu mostro um exemplo de cerâmica, é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura. A linha amarela é onde a gente extrai esse perfil. Então, vocês podem acompanhar a imagem e o perfil, como os dados estão sendo modificados, tá bem? Aqui a imagem original, a gente vê que a gente está numa imagem de escala de cinza de 8 bits, a gente vai de 0 a 255. E a gente tem um pouquinho de ruído na imagem original. Para começar, então, para eliminar um pouco o ruído, tirar um pouco desse granuloso da imagem, a gente pode fazer o quê? Process Smooth, no ImageJ. E aí, fazendo esse Smooth gaussiano, a gente consegue eliminar um pouquinho do ruído, mas a gente perde um pouquinho da resolução. As bordas, elas ficam um pouquinho menos definidas. É uma balança. Você perde um pouquinho da resolução, mas você tira um pouco do seu ruído. Uma outra coisa que a gente pode fazer, e a maioria de vocês conhece a transformada de Fourier, é fazer um filtro passar-banda em transformada de Fourier para eliminar certas frequências da imagem. Se a gente fizer uma transformada de Fourier da imagem, a gente vai para o espaço de frequência, e a gente pode eliminar algumas dessas frequências. Num filtro passar-banda, eu posso eliminar características muito pequenas da imagem, por exemplo, ruído, e características muito grandes, como, por exemplo, sombras de background, etc. Então, por exemplo, se eu faço nessa imagem um filtro passabanda, eu consigo, ajustando esse passabanda, salientar ou aumentar o contraste entre o meio do grão e o contorno de grão. E aí aqui eu consigo, inclusive, diminuir um pouco o ruído e aumentar esse contraste, que depois vai ficar mais fácil para, por exemplo, eu aplicar o threshold. Uma outra coisa que a gente pode fazer é o filtro mediano. O filtro mediano, ele diminui um pouquinho o contraste, porque ele vai fazer uma média, dentro de um pixel, ele vai fazer a média dos vizinhos, e a imagem fica bem smooth, bem suavezinha. Esse é o filtro, por exemplo, quando você posta a imagem no Instagram, para tirar os defeitos da pele, o efeito bumbum de nenê. É basicamente um filtro mediano, um filtro gaussiano, para deixar a imagem bem lisinha, sem defeito, sem granulosidade. Uma outra coisa, e essa é bastante útil e importante, a variância, o filtro variância, ele dá como se fosse a derivada da imagem. Então, ele vai encontrar aonde as cores da imagem estão variando. Então, se você tem uma interface, um contorno de grão que tem uma mudança de cor, então aqui no meio do grão, olhem, notem bem aqui, não tem uma variância muito grande. Mas quando a gente vai para o contorno, a gente tem, aqui mostra onde está o contorno do grão. Então, para encontrar interfaces, contornos de grão, interface de fases, esse filtro é bastante útil. E depois você pode combinar esses filtros para continuar com a análise, por exemplo, por threshold. A gente pode mudar o brilho e o contraste da imagem, só que é importante dizer que quando você muda o brilho e o contraste, é como se você estivesse multiplicando a imagem por uma constante e somando uma outra constante. Então, quando você muda o contraste, você também aumenta o ruído, tá? Então, é uma coisa assim, para publicação, não só mudar o brilho e contraste, mas talvez você tenha que aplicar algum filtro antes. Geralmente, mudar o brilho e contraste é a última etapa, tá? Então, em termos de análise de imagem, a primeira coisa que a gente faz é escolher a escala, e essa é uma etapa crítica essencial. Por exemplo, numa imagem de MEV, você pode ter a largura da imagem aqui, ou você comumente vai ter a barra de escala.
E aí você vai em análise set scale, a distância conhecida, você pode desenhar uma retinha aí, a distância conhecida, a distância em pixel, a distância conhecida, e aí em unidade de medida. Essa é uma etapa importante, e é importante prestar atenção nisso, porque todos os valores subsequentes de medidas que você vai fazer depende disso. Então, aqui eu dou o exemplo dessa cerâmica, o CCTO é um titanato de cálcio e cobre, tem os contornos de grãos estão bem visíveis, tem bom contraste, tem relativamente baixo ruído, não tem nenhum artefato, é uma amostra como homogênea quanto se consegue conseguir e é representativo do todo. Então, se a gente tenta fazer uma análise de imagem direto, aplicar um threshold, eu não consigo porque eu tenho diferentes tonalidades dentro do mesmo grão. Então, basicamente, toda análise de imagem, ela se resume, análise de imagens, se resume a um problema de segmentação. Todas as grandes indústrias hoje, de LiDAR, de visão computacional, carros autônomos, eles lidam com esse problema, de fazer uma análise em tempo real, de imagens, e fazer a segmentação e a interpretação. Isso é uma pessoa, isso é um carro, isso é classificar esses objetos. No nosso caso, a gente não quer classificar os objetos, mas é que a gente quer separar esses objetos, nesse caso, os grãos, ou as partículas, para poder extrair características deles. Nesse caso de segmentação, eu não consigo aplicar um threshold diretamente. Tem um truque que também é fácil de fazer, rápido. Se a gente vai em Process, Background Subtraction, eu transformo mais ou menos todas as variações de cores que eu tenho no centro desse grão em uma só cor. Eu consigo extrair um background. E aí eu tenho uma imagem, aqui uma imagem entre aspas, que é basicamente só do contorno de grão. Então, eu posso fazer, além dos filtros que eu falei para vocês antes, subtrair o background para deixar essa imagem um pouco mais flat, um pouco mais tudo da mesma cor. Isso também é muito útil em imagens de microscópio óptico, quando eu tenho sombras, eu tenho shadowing, geralmente no entorno da imagem é mais escuro do que no centro. E se o microscópio não está corrigido para isso, você pode fazer a correção no pós-processamento. Então, se a gente agora tenta ajustar o threshold, compara essa imagem, que a gente tem o threshold, com essa. A gente consegue isolar os grãos. Com os grãos isolados, então, eu tenho uma imagem binária, onde as características pretas é o que eu vou contar, e o branco é o background, não é o que eu não vou contar. Nesse caso, eu tenho problemas, eu tenho pixels dentro aí que não estão sendo contados, eu tenho pixels nessa região que não estão que estão no contorno de grão, que eu vou acabar contando. Então, eu preciso limpar um pouco, fazer um pós-processamento, fazer um trimming da imagem antes de fazer a contagem de partículas. Mas, basicamente, o mais difícil eu já fiz, que separar essas partículas. Então, o que a gente pode fazer no ImageJ, Process Noise Despeckle. Então, a gente sai disso, só usando Noise Despeckle ele vai fazer isso. Ele vai tirar pontos, ele olha para cada pixel da imagem em alguns milissegundos, o software vai fazer isso, e vai, para cada pixel ele vai olhar os vizinhos, e vai tirar os vizinhos que estão sozinhos, ele vai tirar os pixels, vai preencher o pixel, por exemplo, que é branco, que está cercado de pixels negros, e vai falar, não, isso daqui é um outlier, eu vou tirar isso daqui. Mas quando a gente faz isso, a gente cria alguns problemas. Por exemplo, aqui a gente acaba juntando 2 grãos, aqui também, aqui também. Aí tem um truque que a gente faz, é um erode da imagem. A gente vai retrair em 1 pixel, nesse caso, todas as bordas das partículas. Então, aqui eu já consegui separar, aqui também. A gente vai em Open, então, tudo isso em forma sequencial, voltando daqui, eu tenho a imagem binária, eu faço o Depeckle, eu faço o Erode, e eu Open. Eu consegui isolar muito bem a borda desse grão. Ainda eu tenho um defeitinho aqui. Se eu vou em Watershed Process Binary, Watershed, eu consigo fazer separar esses necks. Então, esse caso aqui, eu consigo separar. Lógico, a vida não é perfeita e nem tudo, se fosse fácil desse jeito, seria muito simples. Eu tenho alguns artefatos por causa disso. Por exemplo, esses grãos que estão aqui com círculos vermelhos, eles não estavam completamente expostos na superfície, e eu acabo gerando o que era aqui, por exemplo, um grão
2 grãos, aqui também um grão grande, eu acabo gerando 2 grãos, e como toda técnica que é experimental, como toda medida, quando você faz um processamento de imagem, independente se você está fazendo você mesmo ou se é um processamento de imagem feito por um software comercial, existem erros associados. O importante é, quão grande é esse erro, quanto que eu estou errando? Eu estou errando um pouquinho, só algumas partículas, 1% das minhas partículas estão erradas? E essa é uma questão, e você precisa balancear. Eu aceito esse erro e eu economizo meu tempo, ou eu gasto 2, 3 horas para contar essa imagem na mão e eu tenho 0 de erro. Essa imagem, por exemplo, todo esse processo que eu mostro para vocês é feito em menos de 5 minutos, você, no seu computador. Então, precisa pesar. Eu abro mão um pouco da precisão da minha análise para ter uma análise mais rápida, é sempre isso. Análise rápida, menos precisão. Análise lenta, vou ter mais precisão. Eu posso chegar aqui e ficar 3 horas circulando cada grãozinho com o meu cérebro, então eu não estou usando as ferramentas automáticas, não estou usando o computador, eu uso o meu processador e depois só peço para ele contar o tamanho. Eu gasto muito mais tempo, mas eu tenho uma análise também muito mais precisa. Então, só comparando, essa é a imagem, entre aspas, original que a gente tinha de contorno de grão, essa é a imagem depois final que eu vou colocar para análise de partícula, essa imagem para análise de partícula, eu elimino os grãos da borda quando eu vou fazer a análise, se eu vou em Analyze Particles, tem uma opção de tirar os grãos da borda, porque os grãos que estão na borda, eles não estão completos. Então, eu não sei, por exemplo, se esse grão aqui, ele continua por vários microns para lá, se ele acaba aqui, eu não sei qual é a continuação dele. Então, tudo que está sendo cortado pela borda, eu elimino. E essa imagem aqui é a imagem do contorno, do outline do meu, desculpa, outline do meu grão. E aí eu tenho aqui mais ou menos 69, 70 grãos, e eu posso então proceder com a contagem de partículas. Se eu tenho muitas imagens, o que é legal do ImageJ, eu posso fazer um stack, eu posso empilhar todas essas imagens, aqui eu mostro para vocês, ó, eu empilhei 3 imagens, e aí eu posso fazer o mesmo tratamento, o mesmo processamento para todas as imagens. Lógico, elas precisam ser semelhantes, ter mais ou menos o mesmo brilho, contraste, o mesmo tipo de imagem, o mesmo tipo de amostra. Você vai economizar tempo e vai garantir a reprodutibilidade, porque todas vão sofrer o mesmo processamento. Uma coisa, se suas imagens são levemente diferentes, um truque que você pode fazer é normalizar essas imagens antes de fazer o processamento. Aqui eu dou um outro exemplo, também com análise de tamanho de grão, de cerâmica. É basicamente a mesma cerâmica que a anterior, feita numa condição levemente diferente, e a gente tem uma amostra com relativamente baixa resolução, bastante ruidosa, e vários artefatos aqui experimentais. A amostra, quando ela sofreu o ataque térmico, ela cresceu, teve o crescimento de cristal aqui em toda essa região, mas isso não significa que eu não consiga analisar essa imagem. Eu posso selecionar, vejam que simples, eu posso só selecionar a área que eu estou interessado, eu não preciso analisar a imagem inteira. Dentro dessa área que eu estou interessado, eu posso aplicar um filtro do tipo, aqui, se eu não me engano, foi um FFT, evidencio o contorno de grão, então aqui eu tenho a imagem com o meu crop, e aqui os meus grãos já selecionados, fazendo basicamente o que eu expliquei para vocês agora. Lógico que, por exemplo, esse grão aqui, que ele é grande, ele tem alguma coisinha dentro, ele foi dividido em 3. Eu tenho erros, certo? Mas dentro do meu global, da quantidade de partículas que eu tenho, pode ser que esses erros sejam muito pequenos. Lógico, eu tenho que otimizar o meu tratamento para que esses erros sejam mínimos, senão eu vou ter aberrações, eu vou ter distorções na minha distribuição. Mas eu posso aí gerar meu outline, cada partícula que eu estou contando, e aqui a gente acaba contando, eu acho que um pouco mais de 1000 partículas. Aqui eu também, no ImageJ, eu posso pedir para mostrar ou outline, tem várias opções, ou, por exemplo, a elipse que eu posso fitar dentro do meu grão. E a maioria das vezes a gente acaba errando e tentando jogar essa distribuição de partículas numa distribuição normal, ou seja, tratar como se fosse uma gaussiana, calcular média e desvio padrão. Nem sempre é verdade. Na verdade,
a maioria das vezes não é verdade, porque quando você faz uma síntese de partícula, quando você faz um crescimento de grão, quando você faz uma difusão, uma precipitação de uma fase, geralmente isso não depende só de uma variável. Na verdade, o logarítmico daquela variável que vai estar distribuído de forma normal. E aqui eu mostro para vocês a distribuição log normal. Quando você tem várias variáveis, vários fatores influenciando algum parâmetro e um fator que depende do outro, então você tem uma concatenação de dependência, a distribuição ela sai de ser normal e ela passa para ser log normal, e vocês precisariam, então, utilizar uma análise desse tipo. Lógico, eu não vou entrar em detalhe como funciona, só mostrar para vocês, a média não é aqui, ela vai ser mais ou menos aqui, não existe mais o desvio padrão como a gente está acostumado a fazer, não, o cálculo do desvio padrão é um pouco diferente, ele depende da média, e aí, na verdade, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância nesse caso. Então, é importante, nesse caso, notar que muitas vezes as nossas distribuições de grão, de partícula, eles são assimétricas, e uma distribuição gaussiana não representa isso. Então, sempre é bom plotar o histograma da sua análise de partícula, de tamanho de grão, para saber como que isso está distribuído, tá? Os parâmetros que a gente pode analisar, não é uma tarefa fácil determinar o parâmetro. A gente está tentando traduzir em um único número, toda a informação 3D de uma distribuição de partículas, de uma distribuição de fibras, de uma distribuição de coisas, objetos dentro da sua amostra. Então, existem algumas métricas, por exemplo, o diâmetro de Ferré é uma delas, e é uma bastante usada. A gente pode trabalhar com o tamanho de fibra, o tamanho mínimo de Ferré, o máximo círculo inscrito, a área da partícula, o círculo inscrito médio, o diâmetro perpendicular, a área equivalente de círculo equivalente. Existem muitos fatores. Você precisa estudar um pouco, olhar quais são esses fatores, olhar dentro da documentação do software e quais são os fatores para você poder fazer. Isso é importante porque, muitas vezes, inclusive, eu já tive esses casos dentro da engenharia de materiais, a gente fica tentando padronizar ou fazer uma análise que todo mundo fez, e você está desenvolvendo um material novo, você está desenvolvendo um processo que você precisa desenvolver a sua própria métrica ou aplicar uma métrica que não foi aplicada antes. Então, é muito difícil a gente falar, olha, usa essa norma, por exemplo, numa norma da STM que vai funcionar. A norma da STM, ela funciona muito bem na indústria, ela funciona muito bem do ponto de vista técnico, mas às vezes dentro da pesquisa a gente precisa ser um pouco mais flexível e entender um pouco melhor as métricas de medida. Por exemplo, a dificuldade, por exemplo, de traduzir todas as informações é se eu tentasse caracterizar toda a humanidade, 7 bilhões de pessoas, por uma única medida, a altura média. É bastante reducionista. Aqui eu dou um exemplo do Ferré. Quando a gente faz análise em MATLAB, ImageJ, a gente tem o máximo Ferré, o mínimo Ferré, o Ferré X e o Ferré Y. Ou seja, o máximo e o mínimo de Ferré, ele vai ajustar sua partícula para caber dentro de um retângulo. O X e o Y, ele vai deixar o retângulo paralelo aos eixos da imagem. A gente pode analisar o aspect ratio, que é a razão entre o máximo e o mínimo, a circularidade da sua partícula, a solidity, a convexidade, o raio do círculo equivalente, ou seja, ele vai pegar a área e vai calcular o raio do círculo que teria a mesma área que a sua partícula, o ângulo que a sua partícula está. Isso é bastante útil para o pessoal que trabalha com extrusão, com adição de fibras, com orientação em geral. Então, existem vários parâmetros, não só o tamanho do grão, o diâmetro de Ferré pode dar resposta. Às vezes o diâmetro de Ferré não muda, mas o aspect ratio da sua partícula, ela saiu de uma esfera e ficou uma coisa alongada. Você vê isso, seu cérebro entende isso, mas como você traduz isso para número? Por exemplo, medindo o aspect ratio, você consegue traduzir isso, quantificar facilmente a partir das suas imagens. Então, por exemplo, aquela mesma distribuição que eu mostrei para vocês antes, eu mostrei para vocês o diâmetro de Ferré, mas eu posso falar,
simplesmente em raio equivalente ou em área de partícula. E aqui eu tenho uma distribuição log normal, aqui eu tenho também uma distribuição log normal, mas aqui, por exemplo, em área, se a gente faz a conta e vê a parametrização de tudo isso, eu vou ter uma distribuição do tipo Poisson. Então, quando a gente olha para o set measurements lá dentro do ImageJ, existem várias coisas. Por exemplo, eu posso saber qual é a posição XY da partícula aqui, escolhendo o centroide. Qual é o perímetro da partícula, para quem trabalha com alguma propriedade que dependa da área superficial da partícula, ou da área exposta, ou da área do grão. Shape descriptors vai mostrar circularidade, solidificar, aspect ratio. Skewness vai mostrar a distribuição das partículas, vai mostrar quão assimétrica é essa distribuição de partícula. Ou seja, existem N medidas que você pode fazer. Isso depende de cada aplicação. De regra geral, você precisa de contraste bem forte. E as imagens de BSE, particularmente MEV, facilitam isso. Você pode comparar duas imagens, uma BSE e uma BSE, e muitas vezes a BSE vai te ajudar bastante se você tiver um contraste químico. Esse é um trabalho que eu participei. São nanopartículas de ouro reduzidas em cima de um eletrodo de carbono, e daqui para cá eu não precisei fazer nenhum processamento, só aplicar o threshold. E aí, depois de analisando 3 ou 4 imagens, analisando 3 ou 4 imagens, a gente já tem a distribuição. Meu computador resolveu ser rebelde hoje. Por exemplo, aqui, eu preciso pedir desculpa para vocês, só ajeitar rapidinho isso. Preparar essas imagens, para obter o máximo de contraste dessas imagens, a gente precisa, no caso, fazer uma preparação da amostra, no caso de metais, a preparação metalográfica e fazer um etching, para ter uma diferenciação entre as fases. Às vezes, uma oxidação já é suficiente, ou seja, você faz o polimento da amostra e pode colocar ela simplesmente no forno e uma fase vai se oxidar de forma diferente que a outra. Fazer uma oxidação com um agente químico e analisar isso, por exemplo, em luz polarizada ou em contraste de fase. No MEV, você pode ter uma fase que é oxidada e outra não, uma fase mais resistente à oxidação, e isso vai revelar também um contraste químico dentro do MEV. Cerâmica, geralmente a gente faz ataque térmico. Eu mostrei para vocês um caso que o ataque térmico ele reage à atmosfera, com a temperatura reage com a amostra e muda um pouco a característica da amostra, aí vai de encontrar a boa temperatura. Em cerâmicas e em vidros também a gente pode fazer um etching químico, e uma fase ou determinadas direções de grãos vão sofrer o etching mais rápido que a outra. Isso depende de cada material, é difícil dar uma receita geral para todo mundo. Eu recomendo esse livro, Handbook of Sample Preparation for Scanning Electron Microscopy, e para o pessoal de metalografia, aqueles que me conhecem, eu tinha esse livro no meu laboratório, Metallographic and Materialographic Specimen Preparation, da ASTM. Ele é muito bom porque ele dá vários métodos de preparação, inclusive as receitas para os ácidos e as bases, os etchings, as soluções para fazer o etching. Então, nesse caso, olha o exemplo do BSE. Um material, ele sofreu o etching, mas o BSE ajuda eu a identificar uma das fases aqui, claramente, e eu posso, que eu tive que excluir porque na apresentação estava bem, fazer o threshold fácil. Tipo, em 2 minutos eu faço o threshold e mostro a diferença dessas duas imagens aqui e consigo quantificar quanto que essa fase, por exemplo, ocupa nessa área e quanto eu tenho da outra fase. Para polímeros, sempre polímeros é um pouco mais complicado. Polímero BSE, ele pode algumas vezes, se eu tenho uma blenda ou um compósito, o BSE às vezes pode ajudar. O que eu indico é fazer uma análise, um staining diferencial. O que é isso? Você pode usar, se for no óptico, por exemplo, agentes químicos, por exemplo, azul de metileno, algum corante que vai entrar numa fase e não na outra, e você vai conseguir diferenciar isso no óptico, ou, no caso do microscópio eletrônico, algum agente de contraste que tem um átomo pesado, por exemplo, acetato de uranila, tetróxido de ósmo, às vezes até o iodo, que ele vai atacar uma fase preferencialmente do polímero
ou se associar a uma fase preferencial do polímero em detrimento à outra. Nesse caso aqui, a gente tem um BSE, se eu não me engano, é PP com fibra de celulose, tudo é basicamente formado de carbono, oxigênio e hidrogênio, só que essa amostra, ela sofreu um staining de acetato de uranila, e o acetato de uranila se liga preferencialmente à celulose. Então, a gente consegue gerar um ótimo contraste para identificar onde estão as fibras de celulose, e aí aqui a gente poderia partir para uma análise de imagem. Nesse caso, por exemplo, eu tenho 2 polímeros com pesos moleculares, na verdade, pesos atômicos médios diferentes, e o BSE ajuda a gente identificar o contraste entre os dois. Eu recomendo esse livro da Linda Sawyer, Polymer Microscopy, ele é excelente, tem várias técnicas de staining, de preparação de polímeros para todos os tipos de microscopia, MEV, transmissão e óptico, e esse Electron Microscopy Methods and Protocols, ele é bastante útil para quem trabalha com amostras biológicas, então, células, seções de célula, vírus, plantas, etc. Geralmente, a análise por transmissão, se a gente quer analisar tamanho de partícula, ela é bem fácil, a gente já tem um contraste muito forte. Nesse caso, né, essa é uma outra colaboração, só foi a gente aplicar o threshold e a gente já tem a distribuição de partículas, é muito simples. Lógico, se você vai precisar fazer uma análise mais profunda, por exemplo, análise de falhas, de stacking faults, análise de planos atômicos, claro que o transmissão é mais complicado. Mas o MEV também pode medir imagem, medir nanopartícula, desculpa. Essa é uma imagem de nanopartícula que a gente fez aí no nosso MEV do departamento. Simplesmente fazendo um pouco do processamento que eu falei para vocês, a gente consegue isolar as partículas. Nessa imagem que quase não tem partículas, a gente consegue contar 52, então, razoavelmente bem, e a gente vê 2 distribuições, por exemplo, para o máximo de Ferret e o mínimo de Ferret, mostrando que essas partículas, elas não são esféricas, elas têm 2 distribuições de tamanho. E aí, se eu ploto o aspect ratio, eu vejo que esse aspect ratio médio é entre 2 e 2,25 aqui, ou seja, um diâmetro da partícula é 2 vezes 0,25 maior que a outra, e isso é feito em menos de 10 minutos. E essa distribuição você pega, plota depois o image day da tabela para você, e você consegue fazer o gráfico no Origin, no Excel, rapidamente. Bom, feito isso, a gente precisa falar do mundo real. Muitas vezes a amostra não dá para fazer análise de imagem dessa maneira, que parece fácil, bonitinha, mas em alguns casos, por exemplo, aqui, quando a gente faz o ataque, essa é uma amostra é uma perovskita, é um outro, não é o CCTO. Quando a gente faz a análise, o ataque térmico, ela forma esses terraços atômicos aqui, esses terraços do cristal, e tem diferentes cores por causa de electron channeling. Então, a gente pode ter, além disso, ruído e baixo contraste, além de contraste diferencial, e isso é um pouco mais difícil fazer a segmentação da imagem. Então, no ImageJ, a gente pode ir para plugins, Analyze, Measure and Label, ativar esse plugin, e você pode colocar um atalho, por exemplo, eu coloco o M, e aí você desenha uma retinha dentro do grão, e aperta o M, ele já vai contando aquele tamanho que você mediu. Você precisa, claro, usar sempre o mesmo critério, seja a dimensão máxima, seja um traço horizontal, seja a dimensão menor, não importa, o que é importante é você seguir sempre o mesmo critério para analisar essa imagem. E aí você fica ali um tempinho, nesse caso, uns 20 minutos para analisar uma imagem dessa, e eu consegui aí, nesse caso, algumas partículas, 100 e qualquer partícula aí, que já dá uma distribuição aí log normal razoável. Idealmente, a gente vai precisar de muitas partículas para ter uma distribuição, quanto mais, melhor. Se você não tem partícula suficiente numa imagem, você precisa de várias imagens. No mundo ideal, mais que 500 partículas. No mundo real, o máximo que você conseguir. Se você está fazendo uma análise de óptico, e isso não custa nada, faça 3, 4 imagens e analise 3, 4 imagens ou de regiões diferentes da amostra. No MEV também, no transmissão também, se tiver tempo no transmissão, faça várias imagens das nanopartículas em regiões diferentes para você conseguir o máximo de partículas, porque aí você consegue uma distribuição, que nem a gente vê aqui, uma distribuição bem
smooth, uma distribuição bem representativa. Senão, se você conta 30, 40 partículas, você vai ter alguma coisa que não é representativo, que pode estar distorcido pela sua amostragem. Vou fazer um pequeno parênteses agora, eu sei que meu tempo já está bem fechado, bem curto. Falar um pouquinho de rugosidade. Dentro de tudo que eu falei, a rugosidade, ela também é uma medida de parâmetro, mas isso para imagens 3D. Isso é útil para o pessoal que trabalha com desgaste, o pessoal que trabalha com tratamento de superfície, e geralmente o que você vê é o pessoal reportando RA e RQ, ou SA e SQ. Então, eu vou explicar para vocês rapidinho como que a gente calcula a rugosidade, quais são os parâmetros de rugosidade, e mostrar que não existem só esses dois parâmetros. Então, a ideia aqui é abrir um pouco mais a nossa cabeça. Quando a gente fala de rugosidade, a gente vai falar de uma variação e tentar representar uma informação que ela vem de uma imagem geralmente complexa, uma imagem 3D de uma superfície, e usar somente dois valores, ou um ou dois valores para representar isso. E, lógico, da mesma forma que antes, quando a gente estava analisando uma imagem 2D, a informação é perdida quando a gente faz essa redução de dimensionalidade. Como que é feito o cálculo de rugosidade? Mais ou menos da mesma forma que a gente trata a imagem normal. A rugosidade é uma medida, a cor do pixel numa imagem de superfície, ela representa o terceiro eixo. Então, a gente tem o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, nesse caso, é a terceira dimensão. Existem normas para isso, a SME, ou normas ISO. Embora seja útil seguir a norma num ambiente controlado de laboratório, de metrologia ou de indústria, às vezes, na academia, a gente precisa, como eu já falei, ser um pouco mais flexível, abrir um pouco mais a cabeça, estudar um pouco mais, para saber quais são os parâmetros. Então, a gente pode ter RQ, RA, RB, RPV, etc. Existem quase 20 parâmetros de rugosidade só baseados em altura. Quando a gente fala de perfil, quando você fez uma linha, uma perfilometria, a gente usa a notação R. Quando fala de superfície, ou seja, uma coisa 2D, a gente usa a notação S. Então, como que é medida a rugosidade baseada em altura? A gente faz a média da superfície C0 e calcula o desvio padrão de cada pixel em relação à média da superfície. Se a média é zero, só o desvio padrão de cada pixel. Isso é como a gente mede o desvio padrão. Esse é o desvio quadrático médio, simbolizado por SQ ou SRMS. O SA é simplesmente o desvio absoluto médio da superfície. Nessas três imagens que eu mostro para vocês, rapidinho, se eu mostro para vocês essa imagem e pergunto qual é a mais rugosa, muitos de vocês vão falar, é a primeira, é a verde. A segunda, a vermelha, a gente tem uma superfície relativamente plana com spikes, com pontos, e a azul, aí ao contrário, a gente tem a impressão que a verde é a mais rugosa. Todas elas têm o mesmo SA e o mesmo SQ. Todas elas têm a mesma rugosidade média e mesma rugosidade média quadrática. Então, vocês veem qual que é o problema de eu reduzir a dimensionalidade? Eu tenho uma superfície aqui, três superfícies que são completamente diferentes, e elas têm o mesmo SA e o mesmo SQ, e eu perco essa informação. Se eu faço só analisar o SA e o SQ, eu posso ter três situações diferentes. Por exemplo, para quem trabalha com desgaste, a situação 3 é muito menos grave que a situação 1. Então, SA e SQ, nesse caso, não são suficientes. E a gente tem outros parâmetros. Por exemplo, Skewness vai medir a assimetria dessa distribuição. O SP vai medir os peaks. O SV vai medir os valleys, quer dizer, qual que é a profundidade, qual que é a altura do pico, qual que é a altura do valley. Range vai medir qual é a diferença entre o máximo e o mínimo. Em alguns casos, você não está interessado na rugosidade média. Está interessado qual que é o tamanho desse degrau. E uma análise um pouco mais completa é a BRC, Bearing Ratio Curve, que mostra a distribuição acumulativa em função da altura de cada uma dessas superfícies. No caso, a primeira é uma gaussiana, a segunda e a terceira são mais do tipo Poisson. Se a gente fala de rugosidade também, existe um conceito de rugosidade espacial. Se eu pergunto para vocês qual que é a imagem mais rugosa, tenho certeza que 90% vai dizer que é a primeira, porque tem uma granulometria maior. Essa é uma imagem de alta rugosidade espacial, enquanto
a terceira imagem numa imagem de baixa rugosidade espacial. E as três imagens têm, de novo, o mesmo SR e o mesmo RSQ. Então, às vezes, a sua rugosidade, ela não é só em Z, topográfica, mas ela é no espaço, no plano. E essa rugosidade, ela é chamada de rugosidade espacial. A gente pode fazer por peak counting ou por threshold. Está tudo implementado nesse software Gwydion. Nele também vocês podem fazer rugosidades mistas, que dependem do slope. Ela é uma combinação entre Z e X e Y. O que eu gosto desse software, ele pode abrir qualquer tipo de imagem, inclusive JPG, TIFF. Às vezes eu uso esse software para fazer alguns processamentos de imagens que eu não consigo no ImageJ, alguma manipulação. Ele abre todos os dados topográficos de quase todos os perfilômetros, de scan 3D, perfilômetro óptico, mecânico, XYZ, e ele é grátis. Ele foi feito por um pessoal e ele está sendo constantemente atualizado. É uma ferramenta muito importante para análise de imagem e eu aconselho vocês. Fecho meu parênteses, já estou acabando minha apresentação. O que eu posso fazer com as minhas imagens? Eu gosto de mostrar essa imagem do Morgan Freeman, porque essa imagem foi feita a partir de uma tela branca. Esse artista, Killer Lambert, ele fez, isso é uma pintura virtual feita inteiramente no Photoshop. Ele começou de uma folha branca, uma tela branca, e ele fez isso completamente no computador. Essa imagem nunca existiu na vida real como uma imagem física, uma câmera ou uma pintura numa tela. Então, a gente pode fazer o que a gente quiser com as nossas imagens. Então, eu gosto de finalizar eu gostaria de finalizar essa apresentação falando um pouco da ética de tratamento de imagem. A gente falou que a gente pode manipular, fazer toda essa análise, toda essa manipulação de imagem. O que eu sou permitido a fazer? Essa é a pergunta. Não o que eu posso fazer, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso aplicar filtros e colocar no Instagram e hashtag #CICEM2020, mas o que eu posso fazer com essa imagem? Primeiro, a imagem, recado para levar para casa, é que uma imagem é um pedaço de dados, é um conjunto de dados do seu experimento, da sua pesquisa, do seu coisa. E precisa ser tratado como um conjunto de dados. Da mesma forma que você, eu espero, não altera valores num gráfico para ficar melhor, você não vai fazer isso com a imagem. E a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes você pode fazer uma manipulação e estar cometendo fraude e não perceber. O Conselho de Editores Científicos, eles têm um documento de Digital Images and Misconduct, e eles falam que quando a gente está publicando ou fazendo uma manipulação de imagem, a gente precisa falar como a gente fez. Eu mudei o contraste, eu apliquei esse filtro. 2, 3 palavras dentro da metodologia ou dentro do seu análise de resultados já são suficientes para explicitar o que você fez na imagem. Se o trabalho depende bastante de análise de imagem, um parágrafo, eu fiz isso, as imagens foram tratadas no ImageJ fazendo isso. Certo? Se você não quer dizer todos os passos que você fez, pelo menos mostra a direção, o que você fez para obter aquilo. Não simplesmente foi analisada no ImageJ. E é importante, como a gente pode fazer tudo, e a gente tem software para todos os tipos de imagens, é importante também dizer quando a imagem não foi manipulada, porque a gente já assume que ela foi manipulada. Então, é bom dizer uma ou duas palavras, the original image, the as obtained image, alguma coisa nesse sentido, para deixar bem claro para quem está lendo o paper ou quem está lendo seu trabalho que você não manipulou essas imagens. Porque às vezes você vai ver uma imagem muito bonita, você fala, truco, isso daí está photoshopado. Existem dois tipos de manipulação. A manipulação fraudulenta, ou seja, quando há a intenção de cometer uma fraude, quando você comete uma fraude, e a manipulação inapropriada. As duas são graves, a inapropriada é um pouco menos grave, mas a inapropriada mostra ou uma inexperiência, ou que você está criando uma coisa que pode levar uma outra pessoa a ter uma outra interpretação. Então, o que eu sou permitido a fazer com as minhas imagens? Alterar brilho, contraste, cortar minha imagem, desde que cortando essa imagem eu não esconda nenhuma característica ou não esteja tirando a representatividade dessa imagem. Fazer filtro de ruído, porque é normal, os equipamentos que a gente faz aquisição sempre tem ruídos. Eu não posso apagar características, eu não posso mudar o tamanho da barra de escala e eu não posso esconder. Às vezes a amostra não está boa
e eu quero esconder um canto da amostra e eu vou cortar. Se for para cortar um cantinho da amostra que não estava bom, tudo bem. Mas se a amostra em geral não está boa e você está pegando um pedacinho num cantinho ali que parece que está bom, isso já aconteceu muito comigo, fazendo imagem, às vezes, no microscópio, cheio de risco, alguém fala, ah, não, esquenta não, depois eu apago no Photoshop. Isso é completamente errado. Se a amostra tem risco, se a amostra não está bem preparada, volta, prepara e refaz. Apagar no Photoshop é abrir uma portinha, abrir aquela portinha da corrupção. Você hoje apaga no Photoshop, amanhã você dá uma outra ajeitadinha, pois amanhã você está mexendo num gráfico, e aí você começa a fazer fraude sem perceber, de pouquinho em pouquinho. Então, a manipular a imagem só se for para tirar ruído, para deixar a imagem mais clara, fazer um crop, por exemplo, tem alguma coisa no canto que está distraindo, você quer analisar numa área, ou sua imagem está muito larga e ela é toda igual, você quer cortar ela no meio para economizar um pouco de espaço, isso tudo é válido. Alterar, não. Só para resumir, essa é a nossa imagem original, eu não posso vir aqui com o meu Photoshop, fazer um smudge e sumir com os contornos de grão, porque eu não queria esse contorno de grão, eu não queria esse risco aqui, certo? Então, só para take out message, é ético o que eu estou fazendo? Pensa, é ético. Meu supervisor aprovaria? Vamos supor que seu supervisor aprova porque ele tem um senso de ética também bastante cinza. Vai ser considerado manipulação de dados? Alguém pode usar o que eu estou fazendo para manipular dados? É realmente necessário para minha análise? Muito realmente? E sempre tenta pedir ajuda ou pedir a opinião de um colega doutorando, um pós-doc, um técnico, se você está fazendo essa imagem com um técnico ou num centro de pesquisa, você pode pedir para alguém que tem um pouco mais de experiência uma ajuda. Desculpa pelos problemas técnicos, eu não sei o que aconteceu com o meu computador no começo, não foi minha internet que caiu, peço desculpa pelo atraso, passar um pouco do tempo. Existem mais softwares, existe o Image 2, o Image Pro, os fabricantes de microscópio, como a Zeiss, a Leica, Olympus, eles têm o próprio software deles, às vezes até implementados normas técnicas, mas as normas técnicas não são tão importantes na academia como elas são na indústria. Então, mantenham a mente aberta. Lembre-se que o problema básico é segmentação, que é uma coisa que nosso cérebro faz em milissegundos, menos de milissegundos. Então, o nosso problema em análise de imagens se resume em a segmentação e encontrar os parâmetros corretos para serem analisados, para mostrar o que é a nossa imagem ou para quantificar alguma coisa da nossa imagem. Eu agradeço a Carolina, Guilherme, e aqui faltou um nome, que eu esqueci, do comitê do CISEM, a Lilian e o João, que eram doutorandos no CCMC do IFSC, que me deram as imagens deles. Gente, usem sua máscara, se protejam. E aqui eu deixo o meu e-mail, caso vocês precisem, queiram falar, queiram tirar alguma dúvida. Se não der tempo de eu responder, eu sei que eu já passei do meu tempo, mas se vocês quiserem se comunicar, pedir uma ajuda numa análise de imagem, eu deixo o meu e-mail aí para vocês. Mais uma vez, obrigado. E é isso. Muito obrigado, Wagner, pela apresentação muito boa. Eu aprendi a manipular a imagem do jeito apropriado com você aqui no SMM, né? E basicamente hoje em dia é o que eu faço, assim, também. Eu tenho uma dúvida, por enquanto a gente não tem nenhuma nos comentários, a gente tem um tempinho livre que uma apresentação foi cancelada, então eu vou usar para tirar dúvidas assim, do pessoal que quiser ir escrevendo aí. Enquanto isso, eu vou tirar a minha. Na sua opinião, assim, você acha que a inteligência artificial vai chegar num ponto que a gente vai conseguir livrar a gente do erro humano de analisar a imagem? Você acha que a gente vai conseguir chegar nesse ponto? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Hoje em dia tem bastante software que eles já são implementados com inteligência artificial. Então, eles têm redes neurais e eles aprendem. Então, você vai criando, o algoritmo está lá, e ele vai aprendendo conforme você vai processando a imagem. Então, quando você tem algum tipo de imagem base, ele começa a processar e ele já começa a implementar e aprender com você o que ele tem que fazer ou não. Então, eu diria que nos últimos 10 anos a gente viu um crescimento muito grande de inteligência artificial, e nos próximos 10 anos a gente vai ver uma explosão disso, que muitas das coisas que a gente faz hoje em dia
em tratamento de dados e de imagens vai se tornar um pouco mais automático, um pouco mais, eu não diria autônomo, para livrar a gente completamente de fazer qualquer coisa, mas eu diria que vai ser o nosso ajudante, o nosso auxiliar ali do lado, fazendo isso. Eu acredito que, tipo, talvez em uns 10 anos, eu posso estar exagerando, mas talvez em 10 anos a gente vai ter softwares que vão processar quase que automaticamente. Já existem bons softwares, por exemplo, a Zeiss tem alguns algoritmos que, mas você ainda precisa setar muito parâmetro, escolher muito parâmetro na mão. Daqui a um tempo eles vão ser um pouco mais flexíveis, um pouco mais autônomos, que você só vai precisar fazer o ajuste bem fino lá no final. Certo, muito obrigado. É que eu sempre penso nisso enquanto eu estou analisando minhas imagens. Eu penso assim, nossa, que trabalho, hein? Seria bom ter um Hobbit, um Palumpa para fazer isso, né? Exato, às vezes a gente pensa em pegar um VC só para fazer isso, mas aí eu talvez não confiaria na contagem, porque eu ficaria bravo de só fazer isso da vida também. Então, talvez eu errasse de propósito. Tem uma pergunta aqui que eu vou colocar aqui embaixo para gente, do Luiz Carlos. Que, Wagner, ótima apresentação. Estamos com saudade de você aqui no departamento. Eu vejo diversos trabalhos feitos com o ImageJ. A que você atribui essa popularidade? É só por ele ser gratuito? Não só por ele ser gratuito. O ImageJ, ele foi desenvolvido no início por um grupo, depois foi dentro de um trabalho, de um projeto, e aí depois ele foi financiado pelo NIH. Então, pelas normas de financiamento com verbas públicas dos Estados Unidos, esse software teria que ser tornado público. Ele foi tornado público, gratuito, mas não só isso, é porque ele é feito em Java, então ele é compatível com todos os sistemas operacionais, Apple, Windows, Linux. Ele tem várias bibliotecas de análise de imagem, tanto para a área de ciências de materiais, como para a área de ciências biológicas. Então, tem uma boa parte do ImageJ que tem para fazer análise de microscopia confocal, análise de células. É um software de código aberto, então você pode desenvolver o seu próprio algoritmo, seu próprio filtro, suas próprias ferramentas e colocar isso num repositório e compartilhar isso com a comunidade científica. E ele é um programa muito versátil. Então, ele trabalha com stack, ele pode trabalhar com imagens 3D. Eu não mostrei aqui, claro, não dá tempo de falar, mas o ImageJ, você pode trabalhar com dados de tomografia com ele, de um outro tipo de imagem 3D. É até possível a FM, mas não é, eu diria que não é o ideal, mas imagens 3D de verdade, tipo, trabalhando com volumes, ele trabalha. Eu acho que não só ele ser gratuito, mas a versatilidade da quantidade de ferramentas que ele tem. E ele é relativamente simples. Então, o que o pessoal faz é pegar algoritmos que existem ou técnicas que existem de manipulação de imagem digital, transformar isso em código e implementar no ImageJ. E como ele aceita plugins, você pode colocar o que você quiser lá. Você mesmo, Luiz Carlos, pode desenvolver um pequeno algoritmo que processe suas imagens aí de polímero, acha os contornos e colocar isso na comunidade. Então, eu acho que é a versatilidade dele mais que o fato de ser gratuito. Muito obrigado, Wagner, pela resposta. Enquanto a gente tem nenhuma pergunta, quem tiver alguma dúvida pode enviar por e-mail do Wagner, que a gente colocou aí na tela. E é isso. Muito obrigado pela palestra, Wagner. Foi muito obrigado. Desculpa o erro aqui, eu não sei o que aconteceu. Ah, tranquilo. Vou colocar mais uma pergunta aqui, porque a gente tem um tempinho ainda. Então tá bom. Eu vou colocar essa pergunta aqui, porque agora está finalizadas as questões, tá, gente? Aqui, ó, de forma geral, como se escolhe a região da amostra para fazer a imagem? E após a escolha, quais são os passos mais importantes no momento de extrair a informação dessa imagem? Para escolher a região da amostra, depende do que você está fazendo. Lógico, se você está trabalhando com superfície de amostra ou interface, você vai ir para isso. Geralmente, quando a gente está trabalhando com bulk de amostra, uma amostra em bulk, você vai geralmente para o centro, que é a região mais homogênea, menos sujeita a efeitos de borda. Geralmente, o que você tem que fazer é explorar um pouco a sua amostra, andar um pouco por ela, ver como que ela está na média. Às vezes, existem amostras que, por exemplo, o tamanho de grão, devido a
recozimento ou tratamento térmico, na borda da amostra tem um tamanho de grão ou uma coisa, e no centro da amostra tem outra característica. E aí isso depende do que você está fazendo, lógico. Se você está fazendo a análise de quenching, você vai para a superfície onde você quis modificar o tamanho do seu grão. No caso, você está analisando o bulk, você vai para o centro. Os passos mais importantes de extrair informação são esses que eu mostrei. O mais importante, o crucial é fazer a segmentação. Antes de você conseguir a segmentação, você tem que evidenciar os contornos de grão, por exemplo, e fazer o threshold. O threshold é o crítico. Só que para chegar no threshold, você precisa antes fazer um pouco da manipulação da sua imagem. Aplicar um filtro, tirar um pouco o ruído, às vezes você tem outliers ou zona, você tem sombras, então fazer uma subtração de background. Toda essa etapa, desde o início, que você abriu a imagem no MageJ, até o momento que você tem a imagem binária, essa parte são os passos mais importantes. Depois, como você faz a imagem binária, depois, na imagem binária, essa análise depende da sua métrica, do que você quer usar como medida. Mas o mais importante é o processamento até obter a imagem binária. Eu acho que as perguntas foram essas e eu deixo reforçado que qualquer questão que vocês tiverem com análise de imagem, o e-mail do Wagner está aí colocado na tela. E muito obrigado de novo pela presença, Wagner. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado a vocês por me convidarem. Um grande abraço para todo mundo. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.